Oi, gente, tudo bem? Pra quem não me conhece, meu nome é Nicole. Eu tava aqui refletindo aqui e o Espírito Santo me tocou a vir contar esse testemunho aqui. Eu tenho muitos testemunhos, já vivi várias coisas com Deus, várias experiências. E assim, gente, estamos vivendo em um tempo onde a faixa de pessoas que estão se suicidando é muito grande. E são jovens, e eu vejo que a maioria é jovem, adolescentes, são de todas as idades, né? Mas estão pegando muito em jovens, adolescentes. Eu fiquei refletindo nisso, porque até em agosto do ano passado, eu tomei água sanitária, porque eu queria morrer, e fui parar no hospital. E lá fizeram lavagem e tudo mais, então assim, eu venho de um histórico de depressão, né? E eu quero contar pra vocês como eu venci isso, como eu tenho vencido todos os dias. Porque eu acredito que muitas pessoas aí que vão assistir esse vídeo devem estar por esses momentos, devem estar passando, sabe, por esse momento de tribulação, ouvindo vozes na sua cabeça, tendo sentimentos, sabe? Gente, só quem passa por isso sabe, é terrível, é terrível. Então eu vou contar muito breve. Quando eu tinha 12 anos de idade, meus pais, eles brigavam muito quando eu era criança, né? E foi uma época muito difícil. Hoje eu perdoei quem me feriu na época, tudo mais. Mas lembrar e contar não me dói. Mas, tipo assim, me faz lembrar, né, do que Deus fez na minha vida. Então, se hoje eu choro contando um pouco da minha história, é porque Deus é lindo, Deus é perfeito e é difícil, gente, passar por isso, a gente não esquece, né? E eu lembro que eles brigavam muito, e eu ouvi muitas palavras ruins, e eu comecei a achar que o problema era eu, que se eu morresse, as coisas iriam melhorar, eles iam, né, se acertar, ia ficar tudo certo. E, enfim, né, e eu desde muito nova, não vou entrar muito nesse assunto, mas tô só para recapitulando aqui, eu sei que Deus me chamou para a área da libertação. E quem é da área da libertação sabe que isso é difícil. Gente, a minha visão, Deus, ele permitiu que a minha visão fosse aberta. Graças a Deus ela não é tão aberta, porque às vezes eu falo, Senhor, não abre muito. Ai, como assim? Pra quem não sabe do que eu tô falando, eu tive muitas experiências com o próprio diabo. De ver demônio, de ter experiências, de ter paralisia do sono, enfim. As pessoas falam que é paralisia do sono, mas pra mim é o demônio mesmo ali, entendeu? Aquela situação, mas tive muitas experiências, muitas batalhas. E desde nova, o inimigo, ele sempre se mostrou pra mim. Eu sempre vi vultos dentro de casa, eu sempre vi... Ainda mais que era um lar desestruturado e tinha muitas coisas negativas, então eu via muita coisa. E o inimigo começou, né, gente? Pra gente que segue a fé em Cristo, a depressão, ela é real, a depressão existe, é algo que a pessoa tem que se tratar, a pessoa tem que se cuidar com o médico, tudo mais, com o psicólogo, só que também é algo espiritual. É algo espiritual também, e eu não tenho sombra de dúvidas disso, que no meu caso também foi algo espiritual. E eu fraca ali naquela situação, eu tinha apenas 12 anos, meus pais, eles se separavam e voltavam. E naquela situação, eu me encontrei perdida. Porque eu fui um tipo de criança que eu guardava tudo pra mim, eu não contava nada pra ninguém. Então, quando o meu pai abandonava a gente, no caso, né, que eles se separavam, era terrível, porque aí a minha mãe começava a ficar triste, a gente começou a passar por várias situações difíceis, e eu ficava ali, calada, guardando tudo pra mim, todo tipo de frustração eu guardava pra mim, porque eu era mais velha, sou a irmã mais velha, né? E eu ficava ali naquela situação e eu falava, meu Deus, eu não posso falar pra minha mãe, eu não posso chorar na frente dela, eu não posso chorar na frente dos meus irmãos, porque eles não podem, eles já estão sofrendo, eu não posso passar também a minha dor pra eles, então eu comecei a guardar pra mim. Gente, vocês me perdoam, ó, vai ficar avião, porque aqui fica passando avião direto e vai sem edição esse vídeo aqui. E eu tô contando isso só pra vocês entenderem um pouco melhor. E aí,
Enfim, era muito difícil, eu guardava muito. Eu lembro quando a depressão começou a chegar na minha vida, quando esses pensamentos de morte começou a chegar, eu era muito novinha. E eu lembro que toda madrugada eu sentia, toda madrugada era uma luta. Eu sentia a presença do inimigo no meu quarto, eu sentia aquela opressão ali. E eu orava, porque na época eu tinha muito medo, ainda não tinha rompido isso. Porque sim, gente, quem passa por isso é possível romper, você consegue sim vencer isso daí. Mas fica pro outro vídeo isso daí. Mas naquela época eu não, né, eu era muito nova, muito imatura ainda. E aí, eu orava, Senhor, me guarda, Senhor, não sei o quê, que não toque em mim, que não toque em mim, não toque em mim, porque era muito difícil passar por aquela situação. E eu lembro que de manhã eu fazia um curso num lugar, e eu sempre fui do tipo que na escola, eu sempre fui muito alegre, sabe? Eu sempre fui muito espontânea, e eu era espontânea demais, nossa. Eu melhorei muito com o passar do tempo, mas eu era, assim, muito espontânea. E aí, eu lembro que eu gostava de fazer a galera rir e tudo mais, e eu ficava ali fazendo piada, eu tentava disfarçar a minha dor com muito sorriso. Nossa, eu sorria muito. Eu lembro que numa rodinha que teve, perguntaram, ai, segura na mão do seu coleguinha, o que você tem a falar a respeito desse coleguinha? E uma menina que eu nem era muito íntima dela, ela pegou e disse pra mim, falou, ó, eu fico muito feliz de ter conhecido a Nicole, porque tem dias que eu tô muito triste, e ela vem e alegra a gente, ela faz com que eu me sinta melhor, e aquele dia eu falei, caramba, que bom, né, que de alguma forma eu tô impactando a vida de alguém. Mas eu lembro que nos intervalos, eu não tinha, tipo, amigos, assim, então eu ia lá pra trás, tinha uma caixa d'água, e eu ficava lá pertinho daquela caixa d'água, num lugar bem isolado. E naquele momento ali eu chorava, e eu chorava, e eu chorava, e eu chorava muito. E era muito triste passar por aquilo. E eu chorava, né? E assim, eu ficava ali chorando todos os dias. E aí teve um dia que a galera viu, né? E aí, que foi? Que você tem? Eu nada, nada, só tô triste, só, mas tá tudo bem. Não contava pra ninguém. E toda noite, além da opressão que vinha, né? Eu também chorava de noite, chorava muito. Ficava muito triste com aquela situação. E quantas vezes eu chorei, tipo, por dentro, sabe quando você chora reprimido pra ninguém ouvir? Você chorando, então. E eu só tinha 12 anos. E era muito difícil, eu sentia uma responsabilidade muito grande. E aí foi aonde minha mãe, ela tomava muitos remédios para vários tipos de problemas que ela tem, né? E eu, um dia, vi aqueles remédios, minha mãe foi trabalhar, e eu vi aquele monte de remédio, eu falei, preciso fazer isso. E quantas vezes na madrugada eu pegava a faca, né? Colocava assim na minha barriga, assim, e eu falava assim, ó, eu vou me matar aqui. Mas eu não conseguia. O próprio Espírito Santo tava me guardando, né? E aí chegou a parte do remédio. Eu vi os remédios e eu comecei a tomar um monte. Tomei comprimido de tudo quanto é tipo, um monte de comprimido, um monte. Eu lembro que na época aconteceu uma coisa que mexeu comigo e aí só trouxe pra fora a dor que já tava e aquilo explodiu. E era bem de manhã, era em torno de umas 10 horas da manhã. E eu tomei 32 comprimidos, de um monte de tipo de comprimido, um monte, tudo misturado. E eu tomei aqueles comprimidos, e eu lembro que tinha uma garrafa de vinho, né? Aqueles vinhos bem baratinho, bem vagabundo mesmo, tinha meia garrafa. E eu tomei tudo aquilo, só tava em casa eu e meus irmãos. E eu comecei a ficar que nem louca dentro de casa. Eu falei, ó, vocês estão me deixando louca, eu já não aguento mais. Agora vocês vão poder ser felizes porque eu não vou estar mais aqui. E saí, eu lembro que eu saí pra rua, que nem uma doida. E aí eu fui na avenida que tinha uma passarela. E eu falei, eu vou subir de lá de cima, lá da passarela, e eu vou me jogar de lá de cima. E quando eu cheguei lá na passarela, ela tava já com grade, pra glória de Deus, tava com grade lá em cima. E eu lembro que eu comecei a andar naquela avenida. E aí os carros estavam vindo, meio que tentava ir um pouco mais pro meio da pista. E aí, conforme eu andando, eu avistei, e já tava, tipo, já entrando nos matos já, assim, sabe? Avenida mesmo. E aí tava uns homens lá, sentado lá, de construção, almoçando. E eu vi, e eu falei, se eu continuar indo, eu acho que eles vão me pegar e eles vão me estrupar. Então eu falei, eu quero morrer, mas eu não quero ser estrupada antes. Então eu voltei
sair. E eu lembro que eu comecei a rodear o quarteirão, comecei a andar os quarteirão e eu queria tanto que Deus falasse comigo naquele momento. Nossa, como eu implorei dentro de mim. Deus falou comigo, Deus falou comigo. Eu preciso que alguém fale alguma coisa comigo, eu preciso que alguém fale alguma coisa comigo. E não tinha ninguém. E tipo, quando eu achei uma pessoa, me perguntou, tipo, se eu tava bem, sabe? Eu, enfim, não tive aquele consolo que eu tava buscando naquele momento. Enfim, quando foi... E aí eu voltei pra casa. E aí quando foi em torno das 5 horas, minha mãe chegou em casa. E eu lembro que ela começou a catar os piolhos da minha irmã. E aí eu tava lá, né? E eu era um tipo de criança que eu enrolava pra limpar a casa, né? E aí eu tava lá assim, minha mãe muito brava, muito nervosa, muito nervosa. E eu só lembro dela falando, ai, que eu vou te bater, que não sei o quê. E eu lá, encostando na geladeira. E eu fiquei meio grog, já tava meio grog já da cabeça. Não tinha almoçado, não tinha tomado café da manhã. Foi só os remédios, já era 5 horas da tarde. E o vinho, né, que eu tinha tomado, aí deitei ali. E aí eu caí. Eu lembro que eu senti uma fraqueza. E aí eu caí, fiquei ali que nem uma doida, assim, né? Estava meio grog das ideias. Minha mãe falou, o que que a sua irmã fez? Que ela tá assim, que ela tá estranha. Aí minha irmã falou, ai mãe, essa louca tomou um monte de remédio aí. Aí minha mãe, não vou te levar no hospital, você quer morrer que morra, não vou te levar no hospital. E eu fiquei naquele momento, nossa, tô morrendo. Que bom, agora minha família vai poder ficar feliz, agora eles vão ser felizes sem mim. E aí eu fui pro hospital, me levaram pro hospital. Fizeram a lavagem, que é a pior coisa do mundo. Só quem passou pela lavagem sabe, é horrível, horrível. E aí, eu ali, vendo aquela situação, os meus pais, eles se encontraram, né? E eles brigaram. Foi horrível, começou um a culpar o outro. E aí eu falei, caramba, olha, se eu morresse, se eu tivesse morrido, ia ficar pior. Ou seja, as coisas não iam melhorar se eu tivesse morrido. Então a primeira vez que eu tentei suicídio foi eu tentei, porque eu achei que o problema era eu, e que eu tinha que morrer para eles poderem ficar bem. E ali eu vi que não era bem assim, que se eu morresse as coisas iriam piorar. Enfim, aí Deus foi, fez promessa na minha vida, tudo mais, os anos passou. E eu, beleza, passou os anos, aí eu falei, poxa, o que eu vou fazer para me ser feliz? Acho que eu preciso casar para ser feliz. Aí eu casei. E aí, no meu primeiro ano, segundo, tô 7 anos casada. E os 5 anos, mais ou menos, foram os mais difíceis. E o primeiro ano foi o mais difícil ainda, o segundo também. E eu já não tava mais buscando a Deus, eu já não tava orando, já não tava, sabe? Porque eu achei que pra poder buscar Deus, pra poder eu tinha que ser perfeita, ou que tipo assim, como eu não conseguia nunca firmar, todas as vezes que eu tentava me firmar, aí quando eu menos percebia, eu já tava falando palavrão, quando eu menos percebia, eu tava fazendo algo que eu sabia que não ia agradar a Deus. E aí eu simplesmente chutava o pau da barraca, falava, olha, eu não consegui, perdi, não consigo me firmar. E aquela fase de não conseguir me frustrar, me frustrava muito. E no meu casamento, quando eu me deparei com situações que me fizeram lembrar do que eu vi quando eu era criança, quando eu vi os meus pais na minha relação, aquilo destruiu o meu psicológico. Eu falei, não é possível. E eu não tava preparada pra casar, né? Deus permitiu que eu casasse. O meu marido, ele é o homem de Deus pra mim, é a pessoa que Deus colocou no meu caminho. Mas pessoas feridas tendem a ferir outras pessoas. E o que a gente passa na infância, infelizmente, isso reflete na sua vida. Quando você cresce, então, pra poder lidar com isso, transformar, realmente você precisa fazer uma terapia. Eu nunca fiz terapia, mas recomendo quem não faz fazer uma terapia. E aí, foi isso. Casei, eu era uma esposa histérica, eu não sabia lidar com a minha frustração, eu reagia à minha frustração gritando, fazendo não sei o quê. E aí no meu relacionamento houve diversas coisas que eu não vou falar aqui nesse vídeo, deixa pra um próximo vídeo, se Deus permitir. Eu naquela situação, eu lembro que a gente morava numa casa, a primeira casa que a gente morou, eu não trabalhava, tava 6 meses desempregada já. E nesse período desses 6 meses, todos os dias que meu marido saía pra trabalhar, o inimigo vinha me visitar, literalmente. Eu sentia aquela opressão no meu quarto, aquela guerra, aquela luta. E por mais que eu falava, tá repreendido em nome de Jesus, aquela coisa não saía e ficava ali me atormentando. E aquilo começou a mexer com as minhas ideias, aquilo ali. E eu, caramba, velho, mas eu não bebo, eu não fumo, eu não uso droga, eu tô aqui,
eu não falo mal dos outros, eu tô aqui, eu só... Por quê? Né? Eu não entendia. Porque, gente, se você não buscar Deus, se você realmente não se colocar na posição de Deus, não é a mesma coisa. Tipo assim, você se torna forte, você consegue vencer as guerras estando com Deus e colocando Deus à frente da sua batalha. Mas para isso você tem que orar. E eu não orava. E eu descobri que a maior arma é a oração. Então, e naquela época eu não orava. Eu só cantava de vez em quando, e cantar não tava mais adiantando, e eu não orava, né? E aí, eu também não tava indo pra igreja. E aí eu lembro que a gente se mudou pra uma outra casa. E aí essa outra casa já era um sobrado, assim. E eu lembro que por diversas vezes, nos momentos de crise que eu tive, eu ia lá em frente. A dor era tão grande, o desespero era tão grande. É um desespero que vem dentro da sua alma, é uma coisa que te deixa tão angustiado, é algo que parece que tá dilacerando o seu coração, tá dilacerando a sua alma. E eu ia umas 3 vezes, eu acho, que eu ia até lá em frente, o sobrado, olhava lá de cima, e eu falava, eu vou pular, vou me matar aqui. E sempre vinha alguma coisa na minha mente, eu ficava pensando, bom, se eu pular daqui e eu me matar, pode ser que Deus me salve, pode ser que eu fique paraplégica. Eu sempre ficava pensando nessas coisas assim, poxa, mas se eu fizer isso, pode acontecer isso comigo. Que é o próprio Espírito Santo, né, gente? Deus, ele é perfeito, ele é maravilhoso. Hoje eu sei que em todos os momentos que eu pensava alguma coisa, era sempre a voz do Espírito Santo. E eu, aquele desespero. Enfim, isso foi acontecendo várias vezes. E aí até que chegou no passado, eu tentando dar o meu melhor, aí eu já tava mais madura. Não, e aí eu falei, bom, pra ser feliz agora, eu acho que eu preciso ter um filho. E aí eu tive um filho. E durante a minha gravidez foi algo muito... Nossa, tribulação direta, até o último da minha gravidez. Aconteceram coisas assim terríveis enquanto eu estava grávida. E quando eu ganhei o meu filho, eu não me sentia digna de ter aquele filho. Não me sentia digna, eu não achava que eu seria uma boa mãe, que eu ia ser uma boa mãe pra ele, porque ele começava a chorar e eu ficava muito estressada, aquilo... E também existe depressão pós-parto, né? Não sei se foi uma mistura de tudo isso, mas eu ficava com raiva dele, eu não tinha paciência, meu marido que cuidou praticamente do Noah quando ele nasceu. E era muito difícil passar por aquilo, e conforme meu filho foi crescendo, assim, com os mesinhos dele, eu olhava pra ele e eu achava ele tão lindo, sabe? Mas eu não sentia que eu ia ser uma boa mãe, eu não sentia que eu era uma boa esposa, eu achava que eu não prestava pra nada e que eu não era nada. Era isso que eu achava. E aí, em uma dessas, eu já, né, já no, que foi ano passado no caso, eu tive o último surto. E aí e antes disso, de eu ter esse surto, eu começava a reprimir e foi muito difícil a área da minha libertação. Quando eu realmente decidi me firmar com Deus, como que foi quando as coisas começaram a melhorar? Eu resolvi me firmar com Deus. Um dia eu reconheci que não adiantava ficar longe da presença de Deus. E eu tentei sair, eu planejei a minha separação, eu planejei como eu viveria sozinha, eu planejei tudo, em abandonar meu filho, abandonar meu marido e viver os desejos que eu quero, fazer as coisas que eu tenho vontade. E todavia, todas as vezes que eu imaginava, quando eu vi o meu futuro, sem o meu filho, sem o meu marido, eu olhava para um futuro, eu me via sozinha, ali curtindo, ali bebendo, ali fazendo o que eu tinha vontade, ficando com o que eu queria. Só que no final, é como se eu conseguisse ver que aquilo não ia adiantar, que aquilo ali ia ser passageiro e que eu ia continuar sofrendo e talvez poderia ser ainda pior, porque eu ia perder o que eu tenho mais de precioso, que é a minha família. E eu, naquela situação, e aí eu entrei em surto, porque eu falei, caramba, Deus, se eu morrer, eu vou pro inferno. Se eu me separar, eu não vou ser feliz. Mas eu ficando também não tô feliz, o que eu vou fazer? E o problema não era quem tava ao meu redor, mas era eu comigo mesmo. E o trauma que eu sofri foi muito grande. Cada pessoa lida com um jeito de trauma. Eu acho que o fato de eu ter reprimido muito durante muitos anos, isso mexeu comigo, sabe? E eu comecei tentando fazer dar certo. Só que aí, às vezes, eu ainda não sabia lidar com a minha frustração. E eu comecei a parar de gritar, parei de ser histérica, parei de ser doida. Comecei a orar, pedir pra Deus.
E aí eu lembro que eu comecei a me cortar. Quando eu comecei a me sentir muito desesperada, eu falava, eu não posso descontar nas outras pessoas o que eu tô sentindo. Eu preciso descontar em mim. E aí eu lembro que, numa raiva dessa, eu tinha atacado um copo na parede. Aí eu peguei o caco de vidro daquele copo e comecei a coisar a minha perna. E eu lembro que eu comecei a fazer isso na minha perna. Eu até tenho ainda um pouco da cicatriz, mas é bem de leve, porque eu não fiz com muita força. E eu ali fazendo aquilo, eu comecei a chorar, eu comecei a chorar, eu comecei a chorar. E eu falei, meu Deus, o que que eu tô fazendo? O que que eu tô fazendo da minha vida? Eu nunca achei que eu fosse fazer isso. O que que tá acontecendo? E aí eu parei e eu declarei que a partir daquele dia eu nunca mais iria fazer isso. E aí eu lembro que eu comecei a orar. Comecei a orar, comecei a orar. E aí um dia eu resolvi cantar a minha dor pra Deus. Eu fiz uma oração no chuveiro. E a minha oração... E a minha... Ai, meu Deus do céu. Sangue de Jesus tem poder. Eu lembro que eu tava no chuveiro, eu tava tomando banho, eu tava muito triste, muito triste, muito triste. E eu comecei a chorar e eu comecei a cantar pra Deus a minha oração. E eu lembro que eu cantei uma oração que é assim: eu me sinto tão sozinha, essa dor é uma agonia, não suporto mais sorrir, não tem ninguém aqui. Deus, será que podes me ver? Preciso tanto de ti. Vem a mim, Deus. Tento caminhar, tento andar, mas quando percebo estou no mesmo lugar. Meu coração está uma bagunça e a minha mente tão confusa. Não consegui seguir, isso me frustra. Me ajuda, me ajuda, porque a morte quer me levar. Sim, a morte quer me levar. E estou prestes a me entregar. Minha alma grita por socorro, eu imploro. Me ajuda, me ajuda. Tenho tanto medo, sou cheia de defeitos. Não tem ninguém aqui, mas acredito em ti. Sei que podes me ajudar, sei que podes me ouvir. Estou aqui pedindo ajuda. E foi assim, eu cantando essa oração pra Deus, foi assim, foi várias vezes ali, né? Chorando, chorando, cantando tudo. Mas eu acho que foi uma das orações mais sinceras que eu fiz em toda a minha vida. Porque antes eu falava, Senhor, me dá força pra me conseguir, eu vou conseguir dessa vez. E aí quando eu tava ali no processo ali da caminhada com Cristo, quando eu ia errando, quando eu pecava, eu já desistia. E até que um dia eu entendi que a própria palavra de Deus fala, Jesus disse, sem mim nada podeis fazer, e ninguém muda da água pro vinho. É difícil convencer a carne, sabe? A carne, na verdade, ela nunca vai se convencer das coisas de Deus. Nunca, 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 nunca. Então é uma guerra eterna, eterna. Só que é o Espírito Santo que vai convencendo. É o Espírito Santo que vai te mudar. Sabe? Se você erra, se você peca, se você tá por essa fase de, ai, acho que não vai dar certo mesmo, acho melhor eu abandonar, acho melhor largar tudo porque eu não consigo. Olha aí, ontem eu tava bem, ontem eu fiz tudo certo, mas hoje eu já não fiz, hoje eu já errei, ai, hoje eu já pequei, hoje eu já fiz isso. Gente, não para, sabe? Então nesse processo eu falei, Deus, por favor, me ajuda. E eu orando ali, cantei essa canção pra Deus. Eu falei, Deus, eu não consigo. Eu não consigo. Isso tá me frustrando, isso tá me abatendo porque eu não tô conseguindo. E eu sei que o Senhor é a única saída, que o Senhor é a única solução. É o Senhor que pode mudar a minha história. Eu sei que o Senhor tem todo o poder, eu acredito em Ti, Senhor, mas eu não consigo, não tô conseguindo, não dá, eu já tentei. E eu comecei a orar. Então todos os dias eu comecei a orar. Só que aí foi uma guerra terrível. Gente, quem é cristão sabe do que eu tô falando.
Quem não é tem uma ideia, assim, mas acho que nós é tudo doido. Mas quem é, entende o que eu tô falando. E aí começou a guerra. Guerra pra todo lado. E a minha visão, e aí o inimigo começou a vir me atormentar de novo. E eu, caramba, velho, tô passando por isso. E eu não tava sabendo lidar com aquilo. E aí comecei a ficar que nem uma louca aqui dentro da minha casa. Em nome de Jesus, sai daqui, demônio, em nome de Jesus. Eu lembro que eu chegava do serviço e eu comecei a orar, comecei a orar. E Deus ia falando pra mim, ó, fica quieta, ó, não retruca, ó, fica quieta. E o Espírito Santo falava pra mim, toda vez que eu ia discutir com meu marido, Espírito Santo, não adianta você falar, fica quieta, não fala, não fala. Por quê, gente? Quando eu tinha 12 anos de idade, Deus falou pra mim, você é a coluna da sua casa. E é praticamente Deus dizendo, se você cair, todo mundo cai, mas se você ficar forte, elas também vão se levantar. E é exatamente isso. Todas as vezes que eu me afastei de Deus, a minha família inteira se desviava. E aí eu me senti naquela obrigação. E aí eu vi que no meu relacionamento ia ser a mesma coisa. Se eu não buscasse a Deus, era eu que tinha que buscar. Era eu que tinha que orar. Era eu que tinha que me firmar com Deus. Porque se eu não fizesse isso, não ia dar certo. E o meu marido não queria saber de orar. Ele não queria saber de buscar. Então eu tinha que fazer. E eu tava querendo fugir disso. Não tava querendo aceitar isso ainda. Eu falei, não, isso é muito injusto. Eu vou ter que buscar pelos outros? Por que outra pessoa não pode buscar por mim? Eu tô fraca. Como que eu vou ter que ficar buscando por outras pessoas? Vou ter que buscar pela minha mãe, ela já é adulta, ela que busque por ela. Vou ter que buscar pelos meus irmãos, já tá tudo casado, eles que se viram. Vou ter que buscar por esse homem, não. Vou ter que buscar pela minha família. E eu comecei a ficar naquela frustração, naquela negação. Mas mesmo assim, continuei orando, porque quem transforma é Deus. Quem vai mudar a sua mentalidade é Deus. E mesmo assim, comecei a orar. Todos os dias eu ia orando um pouquinho, e orando um pouquinho. Comecei a louvar bastante aqui na minha casa. Comecei a orar, e as orações sinceras. Eu falava, ó Deus, hoje eu fiz isso, me perdoa. Não deveria, mas eu fiz isso. Olha, Senhor, me ajuda, me ajuda, me ajuda. E aí numa dessas eu tive um surto, porque foi muito difícil, a pressão tava muito forte. E aí foi onde eu tomei, numa discussão com meu marido, eu tomei água sanitária, fui parar no hospital, fizeram lavagem de novo. E naquele momento ali no hospital, que fizeram a lavagem em mim, eu falei, caramba, você tinha 12 anos, hoje você tem 23 anos e você fez isso de novo? Você tá nessa mesma situação de novo? E aí eu lembro que mandaram, eu fiquei na UTI, e eu nem tava em estado grave, graças a Deus não foi nada demais, né, pelo que eu lembro, não foi nada demais. Poderia ser, mas não foi. E depois veio um psiquiatra conversar comigo, e aquela sensação de, poxa, porque psiquiatra que você pensa, poxa, eu tô louca. Eu falava, mano, mas eu não tô louca. Foi apenas um surto. Aí conversei com ele e tudo mais. Aí ele começou a dizer que eu ia ter que tomar remédio pra poder controlar os meus sentimentos, as minhas emoções. E eu naquela situação, eu comecei a orar e eu falei, Deus, eu não quero, Jesus, tomar remédio. Por que eu não queria tomar remédio? Porque eu, na primeira vez, tentei me suicidar com remédio e foram muitos remédios. Então eu tive medo de começar a tomar remédio e de repente eu começar a ficar desesperada e acabar aproveitando a oportunidade de tomar todos os remédios que eu poderia ter. Então eu falei, não quero tomar remédio. E na mente, né, eu não quero, Senhor, me liberta disso, Jesus, eu não quero ter mais isso, eu não quero mais sentir isso. Eu ali no hospital fiquei, nem lembro quanto tempo que eu fiquei, mas foi mais de um dia. Não lembro quanto tempo foi mais ou menos. E eu lembro que eu fiquei ali, meu Deus, eu não quero mais passar por isso, eu não quero mais passar por isso. Não quero mais, me ajuda, me ajuda, me ajuda. Eu falei, quando eu sair daqui, as coisas vão mudar. E aí, quando eu saí, tive alta, tudo mais, voltei. E aí, comecei a orar mais ainda. Eu falei, olha, Deus, eu não aceito isso na minha vida. Eu não aceito isso na minha vida. E eu comecei a não aceitar isso na minha vida. Eu lembro que eu discutia com meu marido. Na hora que, na verdade, às vezes, quando eu ia pra discutir, eu nem discutia mais. E aquela raiva, aquela situação, e minha vontade de arrebentar ele, de sair quebrando tudo, de explodir. Eu lembro que teve uma madrugada, ai gente, isso foi tão lindo. Eu lembro que teve uma madrugada que aconteceu uma situação com meu marido que aquilo me deixou possessa. Nossa, eu fiquei num ódio. E Deus já tinha falado pra mim, não fala nada, fica quieta, só conta pra mim os seus problemas, eu vou te ajudar, mas não faça nada. E eu, caramba, velho, não posso dar um soco nele. Eu falei, não, velho, se eu ficar aqui eu vou bater nele. Não que eu ficava agredindo meu marido, gente, não é isso. Já aconteceu de nós dois, né? Houve situações, mas era no sentido assim, de querer brigar mesmo, de discutir, de querer ficar ali debatendo a noite inteira. E eu falei, caramba, velho, não posso.
ficar aqui discutindo com esse menino. Aí eu vim pra sala, era madrugada, eu vim pra sala. E aí que eu fiz, coloquei, eu tenho mania de colocar karaokê aqui no YouTube. Coloquei karaokê, no primeiro karaokê que eu coloquei, eu não tinha o hábito de ouvir esse louvor, e apareceu aquele louvor de Samuel Mariano que fala... ai gente, como que é? Eu não tenho nojo de você, não é porque foi atingido que bom soldado não é. Eu sei o seu valor, sei o que enfrentou, eu vou te ajudar a firmar os pés. Gente, aquele louvor, depois de muito tempo, eu senti o Espírito Santo cantando aquilo pra mim. Tava no karaokê, mas é como se eu pudesse sentir dentro de mim o Espírito Santo cantando pra mim. Começou a cantar aquilo pra mim e eu comecei a cantarolar assim, chorando, chorando, chorando. E eu comecei a chorar, chorar, chorar. E eu falei, Deus, tira essa raiva de mim, Senhor. Tira essa raiva de mim, tira essa raiva de mim, tira essa raiva de mim. Jesus, tira, por favor, por favor. E aconteceu que Deus tirou aquela raiva. E foi incrível, porque foi instantâneo. Eu lembro que na hora que eu terminei ali de orar, na hora que eu terminei de chorar, a gente vê uma paz na minha alma que vocês não estão entendendo. E aí as tribulações continuaram, né? Até meu casamento ser restaurado. Foi um tempinho aí orando aí. E aí toda vez que eu passava por alguma situação assim, eu contava pra Deus. Eu ia, orava e eu falava, Senhor, tira, tira. E foi isso, gente. Então quem me ajudou a vencer, a romper, foi Deus. Foi Deus, foi Deus, foi Deus, que a palavra de Deus fala que Deus veio para dar vida e vida em abundância. E a palavra de Deus também fala que vinde a mim quem está fraco, carregado e sobrecarregado, quem está fraco, cansado e sobrecarregado, e eu vos aliviarei. Sabe? E isso é incrível, gente, é incrível. E hoje eu olho para cada momento da minha vida, os momentos que eu me achei que eu tava sozinha, que Deus não tava ali. Gente, o Espírito Santo tá comigo o tempo todo. E o Espírito Santo também está com você. Gente, aceita Jesus como seu Salvador. Entrega pra Ele tudo nas mãos dele. Nós não somos perfeitos, nunca seremos. Mas Deus é quem vai mudar você. É o Espírito Santo que vai te convencer. E você vai ser feliz. Assim como eu rompi, assim como hoje eu sou feliz, você também vai ser feliz. Eu espero que Deus tenha falado com você.